Capítulo 357, Armamentos épicos. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Stronkirk. Ao ver o que havia no interior, ele ficou extremamente surpreso. Dentro do anel, não havia muitos itens, mas cada um deles era surreal. Havia um saco de armazenamento, que continha 10 cristais mágicos de nível santo. Uma caixa de madeira na qual estava um arco, uma arma épica de 7 refinamentos. Uma caixa de jade, contendo 10 ervas espirituais de nível santo. Uma outra caixa, com uma espada, lança, escudo e cajado, todos armas santificadas de 5 refinamentos. Então, ao procurar dentro da última caixa, está de prata, Li Shang se deparou com 5 frascos de jade. Elixires, murmurou Li Shang. São a obra de minha vida. Eu os chamo de elixir do polimento interno. É algo extremo, capaz de tirar as impurezas de dentro das células do corpo do cultivador. Além disso, ela atua como um grande fortalecedor dos canais de Qi, os tornando 2 vezes mais resistentes. Além disso, a pele do cultivador será tão forte como aço, mas macia como a pele de um bebê. Feng Long continuou dizendo as maravilhas de sua criação. Era óbvio que ele estava orgulhoso. Li Shang então se curvou em direção ao idoso. Muito obrigado. Li Shang. Não precisa. Diferente dos outros, você não veio com a intenção de saquear. Por que você acha que a porta de madeira já estava aberta para você? O corredor tinha várias formações, microscópicas e em pontos aleatórios. Mesmo os seus olhos, não as percebem, mas elas analisavam sua mente e suas intenções. Você obviamente veio em busca de algo, mas não com pensamentos egoístas. Feng Long. Li Shang sorriu para o idoso e após mais alguns minutos de conversa, Feng Long enviou Li Shang novamente para a escadaria. Os automatos estavam fracos. Não haviam armadilhas ou perigos no caixão. Mentiras. Como poderia, alguém que pisou no 6º trono do Dao do Santo Rei, não conseguir criar automatos, pelo menos, com forças no Dao Santo? Além disso, realmente era tão simples adentrar o local do leito de sua morte. Ridículo. O corredor por onde Li Shang passou, possuía milhares de armadilhas, fortes o suficiente para pulverizar completamente um Supremo Senhor. Os automatos tinham a força de alguém no 2º grau do Dao Santo. Não só isso, mas a sala inteira era um local de morte. Tudo ali tinha formações mortíferas, com venenos e armas poderosas. O caixão, o local de descanso final de um cultivador no Dao do Santo Rei, era repleto de perigos. Tão grandes que mesmo os antigos presidentes não ousavam tocá-lo. Mesmo alguém no 4º trono do Dao do Santo Rei encontraria sua morte. Aquele local era o local final, a morte era a única coisa que imperava ali. Feng Long não mentiu quando ele disse que vários presidentes haviam saqueado os tesouros do local. Todavia, nenhum deles ousou mexer no caixão, por saber que a morte era certa. Além disso, mesmo para pegar os itens fora do caixão, eles tiveram uma árdua luta. Passando por dezenas de armadilhas, formações, automatos e centenas de outros perigos. Sendo assim, como poderia Li Shang, um mero cultivador no Dao do esclarecimento, passar tão facilmente? Óbvio, Feng Long havia controlado as formações para não o atacarem e os automatos para serem enfraquecidos. A semente da alma de Feng Long flutuava olhando para o seu corpo. Ele então moveu sua mão e a tampa novamente retornou para o seu lugar. Ao mesmo tempo, os automatos se recompuseram e seus corpos ficaram ainda mais fortes e poderosos. Suas armas pareciam quase reais e os corpos deles oscilavam entre o espaço. A presença no local se encheu de morte e desolação. Ali era o túmulo de um poderoso cultivador, era um fato que não seria algo simples. O futuro traz consigo a calamidade, ela irá lentamente corroer os reinos dimensionais e onde quer que ela se achegue, a morte é a única certeza. Quando o mal supremo cair sobre a existência, surgirá ele,
como uma vela acesa em um quarto escuro, e brilhará em meio à escuridão. Aquele que possui em seu peito o símbolo das fundações da existência, que possui os olhos capazes de ver tudo, aquele que a energia dourada é sua por direito, ele se levantará, em meio ao caos e à destruição e triunfará, mostrando, pela primeira vez, o real significado do poder. Murmurou lentamente Feng Long. Estas palavras foram ditas a ele por uma velha médium, a qual morreu uma semana depois de lhe dizer isso. Ela havia lhe dito que esta pessoa se encontraria com ele e era seu dever, como alguém do lado contrário ao caos, de ajudar quem quer que viesse. Se fosse qualquer outra pessoa, ele duvidaria, mas esta senhora era sua amada mãe, que pediu para ele prometer, em seu leito de morte, que faria o que ela pediu. Feng Long cultivou diligentemente e lentamente se esqueceu da promessa, então, assim que sentiu os primeiros sinais da morte lentamente se aproximando dele, a lembrança de sua mãe retornou à sua mente, como uma enxurrada de memórias, felizes e dolorosas. Ele, sabendo que um novo avanço no cultivo era impossível, já que ele havia atingido o máximo que seu talento o podia fazer, decidiu por criar a semente da alma, na esperança de que lhe desse tempo suficiente para encontrar com esta pessoa. Os milênios passaram e ninguém aparecia, não até o dia anterior, quando um jovem cruzou o olhar com ele. Assim que isto ocorreu, Feng Long sentiu as memórias novamente sendo derramadas em seu consciente, como as barragens de represas sendo abertas. Ao olhar nos olhos do jovem, ele sentiu uma estranha energia vibrando dentro do corpo do garoto, uma força tão poderosa que ele jamais havia presenciado. Era como se ele fosse um garoto encarando as profundezas de um abismo. Pela primeira vez, em milênios, ele se sentiu pequeno. Os demais podiam não ver, nem mesmo Li Shang conseguia perceber, mas no plano espiritual, seu corpo emanava uma aura antiga, extremamente pura e poderosa. Onde quer que ele fosse, essa aura o seguia, todavia, ela só podia ser vista e sentida no plano espiritual. Já que na realidade, o modo desperto de Li Shang, era como ele parecia no plano espiritual, ou seja, quando Feng Long olhava para Li Shang, mesmo que este não houvesse ativado as suas heranças, ele o via na plenitude de sua força. Até mesmo o seu disfarce de Kali sumia no plano espiritual. Sendo assim, desde o início, Feng Long viu um jovem de cabelos negros, pele branca repleta de runas douradas e em seu peito brilhava a runa angular. Um de seus olhos era branco como a neve e o outro negro com o espaço profundo, no centro havia a runa angular, a qual tinha em seu centro um símbolo yin-yang. Até mesmo as auras de Seiryu e Gao Liao eram perfeitamente visíveis do plano espiritual. Claro, mesmo que várias pessoas tivessem a capacidade de sentir o plano espiritual, somente alguém que morasse nele, como uma semente da alma ou algo do gênero, que poderia ver a real forma de Li Shang. Espero que o que lhe dei seja suficiente para o auxiliar nestes momentos. Minha vida está chegando ao fim, mas, finalmente, poderei morrer em paz. Oh! Mamãe! Em breve seu filho estará com você. Feng Long. Ele então rapidamente retornou para o seu local de sempre, as escadas do salão norte, a tempo de ver Li Shang sumindo ao longe na escuridão, retornando para o seu quarto. Faltavam apenas 2 horas para a competição recomeçar.